Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno. E hoje o comentário em relação à reação do ator Will Smith no Oscar. Agora veio a notícia também da internação em uma clínica de reabilitação após o tapa, né? Todo mundo está comentando, continuam vários comentários em função das consequências de tudo isso também, né? O tapa que ele deu no humorista, no Chris Rock, no último domingo. E seguem as consequências. Agora veio essa informação da internação dele, está tentando tirar o estresse de alguma forma, que foi também, acreditamos, uma das, do que levou ele a cometer aquele ato naquele momento, mas muitas são as discussões, mas a gente gostaria de ouvir a palavra de um especialista, né, em relação ao que pode ter acontecido naquele momento com o Will Smith para que ele tomasse aquela atitude. Claro, claro. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos, então. A gente tem que inicialmente pensar de que naquele momento ele teve uma atitude totalmente influenciada pela emoção da hora, né? No caso, uma ação impulsiva que ele acabou tomando, já que quando a gente está sob o efeito de uma emoção intensa, no caso, imagino eu que ele estava com muita raiva, tá? A gente acaba não conseguindo pensar muito bem nas consequências do que aquela ação pode nos tomar depois. Talvez resolva o problema na hora, mas as consequências daquela tomada de decisão, elas podem ser mais danosas, que é o que a gente está vendo. Teve uma internação, corte de incentivo em propaganda, as pessoas não querem mais vincular ele, acho que chegaram até a questionar se tirariam o prêmio ou não dele. Ou seja, me parece que a tomada de decisão dele, de forma impulsiva, totalmente baseada na emoção, trouxe mais prejuízos do que benefícios. Tá? Então, é isso que em geral a gente faz. Tá? Muitos de nós tomam as decisões, às vezes um pouco mais planejadas e às vezes um pouco mais impulsivas. E é o que o nosso cérebro faz a todo momento, o processo de tomada de decisões. O grande problema é que a emoção, ela pode nos ajudar em situações urgentes, situações que a gente precisa de uma tomada de decisão rápida em função da nossa sobrevivência, que não era no caso. No caso, não se tinha nenhuma situação de sobrevivência, se tinha uma situação, talvez, de reputação, enfim, alguma coisa que talvez remeta ao passado dele, porque o passado, muitas vezes, as memórias que a gente tem do passado, que muitas vezes são carregadas de emoções muito fortes, elas influenciam muito na nossa tomada de decisões. Então, uma pessoa que passou por trauma, por agressão, a gente estava falando da Ucrânia, né, das pessoas que estão passando aquela situação de quase morte todos os dias. Quando a pessoa é exposta a uma situação parecida, ela tende a reagir sob efeito de uma forte emoção. Então a gente não sabe, depois ele trouxe até que ele passou por abuso físico na infância, foi muito agredido pelo pai na infância, e isso influencia bastante em como é que a gente vai reagir na hora, mas acredito eu de que a tomada de decisões impulsiva, numa situação em que não precisava, traz muito mais prejuízo do que benefício. Isso pode, às vezes, acontecer no trânsito, no trabalho, no relacionamento com a esposa, com os filhos. Então, as emoções a gente tem que tentar segurar. Ajudam bastante, mas às vezes prejudicam. Não à toa que a ira é um dos 7 pecados capitais. Exatamente. E a gente observa tantas notícias envolvendo crimes passionais. Exato. Em que ponto que isso se torna uma patologia que precisa de algum tipo de tratamento quando a pessoa não consegue controlar suas emoções? Exato. Então, acho que principalmente em função da recorrência, eu acho que quando o transtorno mental, em geral, eles são algumas características e alguns comportamentos que nos chamam a atenção para uma possibilidade de um transtorno. A recorrência, quando aquilo acontece muito frequentemente, se é uma ação única, tende a não ser um transtorno. A intensidade do prejuízo, certo? Então, o grau de prejuízo que aquele ato, que aquele comportamento vai trazer para a vida do indivíduo ou para a vida de outros que convivem com ele, tá? E a questão da duração, né? Então, quando o comportamento do indivíduo dura muito tempo, né? O indivíduo lá fica vários dias cometendo, né, atos que causam prejuízo para ele ou para outros em função daquele comportamento, daquela emoção, daquele pensamento que está disfuncional. Então, quando a gente tem essas características, recorrência, duração e intensidade muito descontroladas, a gente tem que pensar em transtornos. Vários transtornos causam agressividade,
A gente pode começar aqui pelo uso de drogas, né? A gente não está afirmando que o Will Smith tem esse consumo, mas qualquer uso de drogas a gente sabe que está associado com comportamento agressivo. Transtornos do humor, principalmente transtorno bipolar, tá muito associado com agressividade. Déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes, tá? Os transtornos de ansiedade, em geral, não cursam com agressividade, tá? Cursam até com irritabilidade, mas o ato agressivo, ainda mais nesse grau de exposição que a gente teve na situação, em geral, está vinculado a esses transtornos. Obviamente, esquizofrenia também, a gente vai ver que o indivíduo, na desconfiança, na paranoia, ele também pode agredir, tá? Mas, realmente, sempre quando a gente tem um comportamento agressivo repetido, intenso, duradouro, a gente tem que pensar, assim, em transtorno mental. Eu ia dizer, até algumas pessoas também fizeram alguns tipos de comentários de que, então, se ele fez isso naquele momento, é provável que ele já tenha feito em outras ocasiões, talvez com menos exposição. Exato. Ali a questão toda foi a grande exposição mundial, na verdade, Exato. né? E que também se tornaria mundial mesmo que não fosse num Oscar, por ele ser ator, ser conhecido, enfim. Mas a gente fica, né, com esse questionamento. Não tem como saber exatamente, a menos que alguém fale sobre isso, né? E se pode vir a acontecer de novo, se talvez esse é o receio, por isso que ele foi buscar uma ajuda, né? Uma Eu acho que é interessante a gente também pensar em tomar cuidado com os gatilhos, né? E não somente especificamente nesse caso, mas em qualquer caso de ira. A bebida, o uso de drogas podem ser gatilhos para que a pessoa fique agressiva, ou daqui a pouco, se passou por algum trauma em um local específico ou com alguma pessoa em específica, evitar o contato, evitar passar nesse lugar, para também não dar chance para que a pessoa possa acontecer um destempero desse novamente. Exatamente, a gente sempre tem que tentar tomar a decisão, se não tem um risco iminente, que não era o caso, né? Não tinha nenhum risco iminente, se ele não tomasse uma atitude impulsiva, alguém ia ter um problema, né? Mais sério, risco de vida ou da integridade física. A gente tem que tentar planejar um pouquinho. Tá? Isso é um exercício que se faz em terapia, né? Ajuda na tomada de decisões. A gente pega a situação, olha, vamos fazer um brainstorm, ver quais as possíveis soluções para o teu problema. Agora analisa as consequências da escolha que você vai tomar. Aí a gente faz por cada solução e vamos botar em prática a melhor solução escolhida, e aí a pessoa faz, e depois na outra semana a gente analisa. É uma técnica de psicoterapia cognitivo-comportamental que eu acho que o Will Smith deveria fazer. Eu estava ouvindo a fala do Dr. Moreno e me lembrando de uma notícia que eu vi na semana passada e que pode ser pauta para as próximas semanas. Xingar pode aumentar a confiança, a força física e a coragem das pessoas, de acordo com uma pesquisa. Falar uns palavrões aí parece que ajuda. Pode ser. Mas xingar pro ar, assim, né? Não necessariamente olhando pra pessoa e xingando a pessoa, porque daí as consequências podem ser diferentes. Bom, E eu acho que, mais ou menos na mesma linha, aí eu vi uns humoristas falando que o humor em si precisa de uma certa liberdade para se expressar, porque se começar a podar ali, eles não vão conseguir fazer o humor. Eu acho que também é um tema que a gente poderia comentar aí nos próximos programas, do quanto, até onde poderia ir esse, né, que não tem limites, mas e quando ofende, quando a pessoa se sente ofendida ou machucada. Então, eu acho que tem um limite aí que eu acho que talvez eles não usem, mas que talvez deveriam, né? Ele, na verdade, o Chris Rock fez, digamos, com bullying, né, com ela, né? Ele incomodou, parece que já tinha acontecido outras vezes, né? Então, ele também foi super infeliz, né, no comentário, né? Essa questão do humor é muito complexa. Há quem diga que o limite é até onde é engraçado, mas daí varia muito de cada pessoa, né? Exato. Então, vai do julgamento de cada um, né? Valeu, doutor Moreno. Então tá, abraço a todos, então. Boa semana. Valeu.